Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo. Quero neste momento já pedir para você de antemão, não deixe de colocar o seu like, se inscrever no meu canal e principalmente compartilhar este vídeo, desta mensagem com suas redes sociais. É muito importante que você faça isso. O meu objetivo nesse canal é semear a palavra de Deus. E você fazendo isso que eu estou te pedindo, você vai estar contribuindo com o reino de Deus, com aquilo que eu estou fazendo. Amém, queridos? Nós vamos agora para uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, obrigado por você ter aguardado até agora. Agora eu peço para você, se você tem aí na tua mão a Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 7. E depois nós vamos meditar nesta palavra, que eu creio que ela vai ser muito útil para você. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Queridos, essa é uma das cartas que João recebeu lá na ilha de Patmos, quando ele teve um outro encontro com Jesus, já ressurreto. Jesus já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. Aqui neste tempo já se passavam alguns anos. João já estava idoso, já tinha uma boa idade, estava exilado na ilha de Patmos. E um dia ele recebeu a visita de nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus. Que a palavra diz que Jesus veio a João e apresentou para ele algumas cartas que ele deveria mandar às igrejas. E esta primeira carta que nós estamos lendo é uma carta que foi enviada à igreja em Éfeso. E aí eu quero meditar com você naquilo que nós lemos e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O tema desta mensagem que eu coloquei é: Deus chama de volta seus soldados. Deus chama de volta os seus soldados. Estes versos parecem escritos para novos convertidos que se desiludiram com algo e se foram da igreja. Isso é uma interpretação minha, meu irmão. Quero que você entenda que eu estou neste momento trazendo uma mensagem e eu trouxe uma interpretação em cima desta primeira igreja em Éfeso, que pode ser interpretada de múltiplas maneiras. Vai depender de quem está pregando a palavra, aquilo que Deus falou ao seu coração. E trazendo agora para uma mensagem para o nosso tempo, eu estou trazendo uma mensagem dizendo que Deus chama de volta os seus soldados. Por quê? Porque muitos soldados do Senhor estão distantes do caminho. Se
entristeceram com algo, se atemorizaram com algo e isso os afastou. Aí eu quero trazer para nós, primeiro item aqui, primeiro tópico desta mensagem é: Deus conhece as tuas obras. Por quê? Porque Ele enxerga a todos nós. Deus sonda os nossos corações, como está lá no verso 10 de Jeremias 17. Deus sabe dos meus passos e dos seus. Então Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que nós fizemos dentro da sua obra e o que ainda estamos fazendo. Mas nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso comigo e com você. E às vezes, por causa do nosso procedimento dentro da igreja, por causa daquilo que nós vemos, por causa daquilo que nós contemplamos, muitas vezes nos entristece. E o nosso Deus também se entristece quando eu e você, de alguma forma, nos distanciamos, nos afastamos da obra que Ele determinou para nós. Então, Deus conhece as tuas obras e sabe da tua capacidade, porque foi Ele quem te capacitou. E aqui na palavra do Senhor Ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que aí Ele conhece também o teu trabalho, Ele sabe o quanto você tem trabalhado para realizar aquilo que Ele colocou para você, Ele sabe da sua perseverança, Ele sabe de tudo aquilo que você faz. E com relação à perseverança, eu coloquei aqui no tópico terceiro, que Ele conhece a sua determinação. Queridos, dentro da igreja nós vivemos, compartilhamos o nosso tempo aqui com muitas pessoas, pessoas que já vêm de muitos anos, pessoas que estão aqui na igreja porque já vêm de uma história que ela criou aqui dentro, e tem aquelas pessoas que chegam depois, pessoas que chegam e normalmente quando elas conhecem a tua palavra, quando elas são batizadas, quando elas percebem aquilo que Deus proclamou no seu coração, são pessoas que são determinadas, sabe? São pessoas que vêm lutando para que realmente a obra do Senhor prossiga, são pessoas entusiasmadas. Isso aconteceu comigo, isso acontece com você, acontece com muitas pessoas. Então nós precisamos entender isso, primeiramente que Deus conhece as nossas obras. Quando Ele fala que conhece as nossas obras, são obras que Ele mesmo testificou no teu coração. E Ele viu que você começou a desenvolvê-las. Do outro lado, no segundo item, Deus também conhece o meu e o seu trabalho. Ele sabe as obras que Ele colocou para você e sabe o quanto você tem se dedicado a ela. E Ele conhece também a minha e a sua determinação. Como novo convertido, querido, no começo, a gente é daquele tipo que realmente nós abraçamos a causa, nós nos interessamos por aquilo, nós fazemos até exageradamente muitas coisas. Em muitas situações, nós exageramos nas palavras que nós lançamos sobre as pessoas. Eu já fiz coisa desse tipo no início, lançar a palavra de condenação em cima de uma pessoa, porque essa pessoa às vezes vem até fazer uma zombaria com você, porque você tinha uma vida totalmente diferente, e de repente você se converteu, você se tornou um homem, uma mulher crente, daqueles que realmente buscam fazer a vontade do Senhor, e aquilo ali vai trazer algum tipo de situação de constrangimento para você, porque vai ter momentos em que os teus amigos, os meus amigos vão chegar na gente, querendo zombar daquilo que nós somos, daquilo que nós nos transformamos por causa do testemunho de Jesus. E o que acontece nesse tempo? Você normalmente não aceita muito bem aquilo, e aí você vem com uma espada na mão, em cima daquela pessoa, justificando que você hoje é um homem diferente. E normalmente esta palavra, esta espada que você vem sobre esta pessoa, esta palavra chama-se acusação. Que você vai para cima daquela pessoa e você vai encontrar alguma falha que você sabe que ela tem e você vai usar aquilo contra ela. Eu fiz isso. Cheguei a pegar amigo meu que veio zombar de mim porque eu havia me convertido, e eu levantei aquela espada, que é a espada da acusação, e fui para cima dele. Falei para ele algumas coisas que hoje eu não falaria, mas nesse tempo, quando você ainda é novo na fé, você abraçou aquela causa, você
se torna apaixonado pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E ai daquele que se levante contra você para falar contra. Normalmente você vai para cima dessa pessoa sem medo. E isso era algo que acontecia comigo, é algo que acontece com qualquer novo convertido. Outra coisa que nós entendemos é que, através da palavra de Deus, quando ele diz aqui que você não suporta homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. É um tempo em que você não suporta a soberba de ninguém. Às vezes dentro da igreja, querido, nós estamos vendo pessoas que se declaram, pessoas que se acham mais espirituais do que as outras, se declaram como dizendo, a minha oração Deus ouve, mas a desse aí não. E nós vamos aos poucos percebendo que aquela pessoa é uma pessoa que, apesar de que ela mostra uma grande espiritualidade, é uma pessoa soberba. E normalmente o novo convertido não se conforma com isso. Você vê pessoas falando, às vezes você, sendo um novo convertido, você entende até que tem algumas situações que você não quer entrar, tem algumas coisas que você não quer se envolver, porque você fala, eu sou muito novo, eu não tenho conhecimento, a minha fé ainda está se alicerçando, mas você percebe em algumas pessoas isso, pessoas soberbas, pessoas que fazem as coisas, muitas vezes até desmerecendo outros, e é um motivo de não dar ouvidos a pessoas arrogantes. Muitas vezes nós somos assim quando somos iniciantes, e isto é uma coisa que realmente traz no nosso coração uma tristeza. Outra coisa que está aqui no 6, é porque essas pessoas normalmente elas sofrem afrontas, mas elas se mantêm firmes. Essas pessoas novas muitas vezes sofrem afrontas, eu sofri algumas no começo, algumas situações que eu não me conformava dentro da igreja, mas eu me mantive na minha posição diante de Deus. Até mesmo pessoas que são do teu meio ali, pessoas que te conhecem, elas vêm com palavras sobre a tua vida, e que são palavras que, se você não tomar cuidado, você se desvia da fé. Então nós temos que tomar um cuidado muito especial com isso. E aí nós vemos aqui que no verso 4, o Senhor diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E qual é este primeiro amor? É este que eu estava falando antes, a forma como nós nos apaixonamos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, e isso nos traz algo diferente, isso nos traz algo que nós vamos combater todas as outras coisas que aparecerem contra aquilo. Então, queridos, é um tempo que nós temos que tomar um cuidado extremo, sabe por quê? Porque senão vai acontecer o seguinte, isso que nós vimos, que o Senhor falou aqui no verso 4, porém, tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Porém, teve um tempo de esfriamento. Foi isso que aconteceu com você. Porque você não suportou, talvez, aquilo que estava acontecendo. Sabe por quê, queridos? Eu quero deixar bem claro para nós nesta mensagem. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. As pessoas que são capacitadas na igreja, são capacitadas por Ele. As pessoas que dão continuidade àquilo que o Senhor ensinou quando esteve aqui, somos nós. E aí é que entra o problema. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos pessoas que, mesmo estando caminhando junto com o Senhor, nós temos muitas coisas a serem melhoradas. E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande com essas pessoas, e essas pessoas que são novas convertidas principalmente, elas têm que ser muito bem ensinadas, para que elas não venham cair nas ciladas do inimigo. Porque normalmente quando uma pessoa dessa, ela começa a perceber que a igreja não é aquilo que ela pensava, ela começa a se esfriar, e quando ela começa a se esfriar, é o tempo que Satanás começa a jogar setas na mente dela. Então nós temos que tomar cuidado. Mais uma vez eu repito, a igreja, ela é constituída por homens e mulheres, pecadores, pessoas que de certa forma são
não são imunes a erros, nós não somos. Então temos que tomar um cuidado especial. E aí eu quero trazer esta mensagem para você que está aí do outro lado desta tela. Se talvez você já fez parte de uma igreja, e hoje talvez você está se dizendo assim, olha, eu não vou mais para a igreja porque lá as pessoas não merecem aquilo que acontece ali. Eu não vou mais para a igreja porque eu não suporto gente soberba. Eu não vou para a igreja porque eu não suporto gente mentirosa. Eu não vou para a igreja porque eu não suporto gente arrogante. Eu não vou para a igreja porque eu não suporto gente que tem duas caras. Eu sinto informar você que são essas as pessoas que formam a igreja. E eu quero dizer para você o seguinte: se um dia você encontrar uma igreja perfeita e ainda estiver nessa terra, eu quero dar um conselho para você muito importante: não entre nesta igreja porque você vai estragar ela. Essa é a questão. Nós procuramos as coisas perfeitas, mas as coisas perfeitas nós só vamos encontrar quando nós sairmos daqui, quando o Senhor nos arrebatar para morarmos com Ele. Lá nós vamos encontrar coisas perfeitas. Aqui nesta terra nós vamos encontrar todo tipo de pessoas. Talvez você encontre pessoas melhores até fora da igreja, pelo menos no conceito humano. Você vai encontrar fora da igreja uma pessoa que é cumpridora dos seus deveres, uma pessoa que não fala mal dos outros, uma pessoa que é uma pessoa honrada, é uma pessoa correta, é uma pessoa que trata as pessoas com dignidade, trata as pessoas com amor, ela honra seus compromissos. E talvez uma pessoa dessa não esteja dentro da igreja, e nós pensamos assim, poxa, mas essa pessoa devia ser crente. E aquela pessoa que eu conheço lá, que se diz muito espiritual, não seria. Mas volto a dizer mais uma vez, a igreja é formada por nós, seres humanos imperfeitos, seres humanos dependentes da graça de Deus, seres humanos que somos pecadores. Não adianta nós queremos dizer que dentro da igreja as coisas são perfeitas, porque não são. Então, queridos, vai aqui o meu conselho para você que está aí do outro lado. Se você talvez um dia deixou a igreja que você estava, porque você achou que aquela igreja não é boa para você, não tente encontrar a igreja boa para você. Se conserte e volte para lá, porque é lá que Deus te quer. Não adianta você pegar a sua rede e pôr nas costas e tentar laçar na lagoa de outro, porque você não vai conseguir aquilo que você quer. Pense que Jesus, o dono da igreja, Ele quer você lá assim, porque é Ele quem vai te transformar. Às vezes o novo convertido chega numa igreja, nós tivemos muito disso. Novos convertidos entram na igreja e talvez vão embora, e depois você descobre que aquela pessoa foi embora e não está indo para lugar nenhum, porque ela tentou ir para uma, duas, três igrejas e também não conseguiu ficar, porque todas as igrejas são iguais. Talvez o perfil que você queira para você não seja o perfil daquela igreja, mas você vai chegar dentro dela e você vai ver, nossa, as pessoas aqui são diferentes. Até quando você começar a conhecê-las melhor e elas também te conhecerem melhor, aí vocês vão ver que vocês são iguais. Pensa nisso, queridos. Pensa que a igreja de Éfeso recebeu esta notícia, esta carta que foi escrita pelo próprio Senhor Jesus, mas Jesus não falou para eles que era para eles mudarem daquele lugar. Ele falou para eles: para e lembra aonde você errou e volta lá e conserta. É isso que você precisa fazer. É isso que eu preciso fazer se eu achar que a igreja onde eu estou não está boa. E mais uma vez eu repito, se você encontrar a igreja perfeita, não entre dentro dela, não congregue nela, não se apresente ao pastor dela, porque você vai estragar essa igreja. Porque quando nós achamos que nós somos perfeitos e os outros lugares não são, é porque nós somos talvez piores do que eles. Então pense nisso aí, é uma palavra de alerta, de exortação. Eu não estou aqui de forma nenhuma falando mal de você, falando mal da igreja que você estava e nem falando mal da pessoa que nunca foi numa igreja. Mas eu estou falando para você que a igreja ela é instituída por homens e mulheres que não são perfeitos, que não são sem pecado, são pessoas que são dependentes de Deus, dependentes da graça do divino. Então pensa nisso. Pensa que quando você entrar dentro de uma igreja, não olhe para as pessoas.
Eu me lembro inclusive de uma passagem, de uma ilustração que mandaram para mim, e eu quero deixar para a gente encerrar isso aqui. Uma pessoa procurou o pastor da igreja onde ele estava congregando e falou: pastor, eu vou embora da igreja. O pastor perguntou para ele: por que você vai embora? Ah, pastor, não tem condições. Aqui o povo desta igreja é muito hipócrita. Eu não suporto essas pessoas mais. Não dá para ficar. Mas como assim? O que você viu de errado? Essas pessoas só vivem olhando para a gente. Eu vejo na igreja, essas pessoas olham para a gente com um olhar diferente. Um horário de culto, eu vejo na igreja aquelas pessoas batendo papo, eu vejo aquelas pessoas falando da vida alheia, eu vejo aquelas pessoas falando do pastor, eu vejo aquelas pessoas reclamando que se naquele lugar ela estivesse fazendo aquele trabalho, seria muito melhor. Eu vejo aquelas pessoas fazendo tudo quanto é tipo de coisa. Eu não posso ficar num lugar assim, eu não posso me misturar no meio de tanta gente hipócrita. Aí esse pastor falou com ele: tá bom, meu querido, eu concordo com você, você tem razão. Mas só que antes de sair eu quero te pedir uma coisa. Hoje, durante o culto, durante esses momentos que você falou que isso acontece, eu queria que você fizesse uma coisa. Eu vou colocar um copo d'água na tua mão dentro de um pires. Esse copo vai estar com a água quase transbordando. E eu vou pedir para você segurar esse pires com esse copo d'água lá no cantinho da igreja. Você vai prestar atenção nele, porque detalhe, não pode cair uma gota fora desse copo. Você topa fazer isso comigo? Depois eu libero você. Mas para que isso, pastor? Faz isso comigo, depois eu te libero. Quando chegou a hora do culto, as pessoas reunidas, ia começar o louvor, ia fazer a abertura, o pastor foi lá, pegou aquele copo e deixou aquele copo exatamente na marca em cima de um pires, deu na mão daquele irmão e colocou ele lá no fundo da igreja, de forma que ele contemplava a igreja toda. Ele falou assim: de onde você está, você pode ver a igreja inteira, só que ninguém vai te ver porque você está lá atrás. Tá bom, pastor, eu vou topar a parada. E fez isso com ele. Esse cara ficou lá, esse irmão ficou lá com esse copo, e o culto foi transcorrendo, ele ali, prestando atenção, equilibrando, porque ele não podia deixar uma gota cair do copo. Chegou ao final do culto, já quase no final, já estavam dando os recados, o pastor foi lá e falou: você conseguiu cumprir a tarefa? Pastor, com muita dificuldade eu cumpri, mas olha, para equilibrar esse copo aqui, tem hora que a mão pesa e tal. Falou: tá bom, pode tirar o copo, quer beber água? Não, eu vou beber. O pastor mesmo bebeu água, falou: agora me responda uma coisa, antes de você ir embora. O que você viu de errado na igreja hoje, exatamente nesse momento? Ah, pastor, não vi nada. O senhor me colocou o copo na mão aqui para mim ficar segurando, como é que eu podia ver alguma coisa? Você tem certeza? Tenho. Tá bom. Então, antes de você ir embora, eu queria te explicar uma coisa. Sabe por que você vê as coisas erradas nas pessoas? Porque você também fica fazendo a mesma coisa. Você fica prestando atenção nas pessoas quando você deveria estar prestando atenção no culto. Você deveria estar prestando atenção nos louvores. Você deveria estar prestando atenção na palavra. Você deveria estar orando. E você também não faz. Então, como é que eu posso falar das pessoas que estão à minha volta se eu pratico as mesmas coisas? Agora, se você quiser ir embora, eu vou abençoar a sua vida e você vai procurar uma outra igreja, não tem problema. Aí aquele moço pensou e falou: pastor, me perdoa, mas eu não vou embora mais não. O senhor tem razão. Eu vou permanecer aqui e vou fazer aquilo que o Senhor me ensinou. E é assim que acontece, queridos. Quando você fica olhando para o que o seu irmão faz, quando você fica olhando para aquele irmão que você acha que é arrogante, quando você fica olhando para aquele irmão que você acha que é soberbo, quando você fica olhando para a roupa da sua irmã, você fica olhando para o sapato do teu irmão. Agora nós usamos máscara, né? Qual a máscara que o seu irmão está usando? Nossa, essa máscara ele está com ela todo culto, será que ele lavou? Enquanto você ficar fazendo isso, você vai provar que você não é melhor do que ninguém. E você não é mesmo, nem eu sou. O fato de eu ser pastor de uma igreja não me torna melhor do que ninguém. Eu sou pastor por uma atribuição que Deus colocou para mim. É um ministério que Deus deu na minha vida. Talvez você seja uma pessoa que o teu ministério seja fazer um cafezinho e trazer para a igreja. Talvez você seja uma pessoa que o teu ministério na igreja é manter a igreja organizada, limpa, sabe, perfumada.
Talvez o seu ministério na igreja seja você ficar na porta recebendo as pessoas com um sorriso largo, cumprimentando na paz do Senhor, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Talvez o seu ministério seja chegar na igreja, dobrar o seu joelho, orar pelos enfermos, orar pelos que estão distantes, orar por aqueles que estão precisando de cura, de libertação. Talvez o seu ministério seja chegar na igreja e subir no púlpito para louvar. Talvez o seu ministério seja chegar na igreja e ministrar a palavra, não sei. Talvez o seu ministério seja contribuir. Você é uma pessoa que talvez seja uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, e você ouça o pastor ou aquele que está fazendo a mensagem das ofertas, dizendo: olha, a sua contribuição vai nos ajudar com isso, com aquilo, e você fala: eu sou voluntário. Talvez esse seja o seu ministério. Eu já vi pessoas assim. A minha finada mãe, que Deus levou para morar com ele, ela era desse jeito. Aonde ela escutava que eu dizia, ou qualquer pessoa falava: olha, nós estamos levantando uma campanha, nós queremos comprar um ventilador novo, ou nós queremos comprar um púlpito novo, e o irmão que sentir no coração de contribuir com alguma coisa, venha falar com o nosso pastor, ou venha falar com o obreiro tal. Ela era a primeira no final do culto a perguntar para mim: quanto vocês precisam para comprar esse púlpito? Eu falava: não sei, mãe, nós vamos levantar essa verba, eu vou ver o preço, e aquilo que a pessoa contribuir será muito bom, e que Deus abençoe. E ela falava X, ela já determinava um valor no coração dela e falava: X serve, vai ajudar. Muitas vezes era quase o valor daquilo que nós queríamos comprar. E eu falava: a senhora que determina no seu coração o que a senhora vai fazer. Outros irmãos, eu já vi fazer isso também. Às vezes é um ministério na vida da pessoa. Talvez o ministério que a pessoa tem seja de buscar na rua aqueles que estão nas trevas e trazer para a igreja. Tem uma pessoa que hoje, infelizmente, eu fiquei sabendo, que anda meio difícil na fé, anda meio frio na fé. Precisamos conversar com ele. Não é daqui, é da família da minha esposa, mora lá na área continental. E essa pessoa tinha dia que ele chegava na igreja, que ele congregava, ele tinha uma perua Kombi velha, caindo aos pedaços. Aí chegava na igreja, olhava lá, tinha meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, uma igreja que cabia 40, 50, ele falava: peraí, pastor, só me permite, eu vou dar uma saidinha. Acabou que ele voltava, um monte de gente dentro da perua, enfiava o pessoal para dentro da igreja. Ele ia buscar pessoas em casa, que ele sabia que era membro, e que naquele dia estava difícil para vir, ou que às vezes não queria vir. Ele pegava pessoas na praça: ó, vamos lá, vamos participar do culto comigo. Às vezes pegava aquelas pessoas que nunca entraram numa igreja, ele trazia para a igreja. Era o ministério dele. Eu sinto que hoje, infelizmente, ele anda meio enfraquecido na fé. Eu soube que ele anda um pouco desviado do caminho, mas eu creio que Deus ainda há de levantar esse ministério muito forte na vida dele. Então, queridos, quando você estiver numa igreja, permaneça. Ouça o que Deus tem a dizer para você. Não saia dali porque alguém te desagradou. Você passou pelo amigo ou pelo pastor e falou: a paz do Senhor, pastor, e o pastor nem olhou na tua cara. Às vezes aquele pastor, ele está passando por um momento ali, a cabeça dele está um monte de coisa pensando ao mesmo tempo, ele não prestou atenção em você, mas eu tenho certeza que aquilo não foi porque ele quis. Aconteceu comigo. Um irmãozinho que não está conosco mais aqui, porque o local onde ele mora é um pouco distante. Eu não sei se ele está indo em outra igreja, espero que esteja. Um dia uma pessoa veio para mim e falou: pastor, tal pessoa congregava com vocês, ele está um pouco afastado, ele não está morando mais aqui, mas outro dia ele me falou que ele passou pelo senhor, e o senhor, e cumprimentou o senhor com a paz do senhor, o senhor nem olhou para ele. Ele ficou muito magoado com o senhor. Eu falei: meu Deus, eu não me lembro de ter passado por essa pessoa, isso aconteceu comigo. Então eu tenho isso como um testemunho de vida. O que aconteceu? Eu falei: eu vou procurar por ele. Como eu não sabia onde ele morava, eu encontrei com a mãe dele um dia, que a mãe dele costuma vir na minha casa fazer caminhada com a minha esposa de manhã. Falei para a mãe dele, falei: olha, avisa o seu filho, o Bruno, vou até falar o nome dele aqui, que outro dia eu fiquei sabendo que aconteceu isso, mas avisa para ele que me perdoe. Se ele passou por mim realmente, e eu não o cumprimentei, não tem nada a ver com qualquer tipo de chateação, qualquer tipo de bronca que esteja dele. Provavelmente eu não prestei atenção, passei batido naquela pessoa. Eu não tenho hábito de fazer isso com ninguém, principalmente com um irmão na fé. Então fala para ele que me perdoe, que o dia que ele vir aqui na igreja, eu faço questão de dar um abraço nele, pedir perdão pessoalmente, porque eu não tenho hábito de fazer isso com ninguém. E depois, como eu tenho ele no meu Facebook, eu mandei também
eu mandei uma postagem para ele no Facebook dele. E um dia ele veio fazer uma visita aqui, eu fui, dei um abraço nele, falei, meu querido, me perdoa se talvez eu passei por você realmente e não não vi você, eu nunca teria passado por você e não te daria a paz do Senhor se eu tivesse visto. Eu não tenho hábito de fazer, eu não faço isso com ninguém, principalmente com o irmão na fé. Então pode acontecer. Então, você meu irmão, você minha irmã que está aí do outro lado, não se chateie com o teu irmão. E detalhe, se o teu irmão fizer alguma coisa que te desagrade, procure ele, converse com ele, esclareça. Nós somos seres que falamos a mesma língua, moramos no mesmo país, somos servos do Deus Altíssimo. Por que eu vou ficar chateado com o irmão por causa de algo que ele fez e que às vezes a gente nem sabe direito por que ele fez aquilo? Então, queridos, é um alerta para nós. Eu comecei uma mensagem trazendo alguma coisa sobre a igreja de Éfeso, falando sobre o que Deus falou a ele. Depois volta lá atrás e veja aonde você errou, e é o que eu falo para você que talvez tenha saído da igreja. Volta lá atrás e veja onde você errou, porque com certeza não foi Deus que errou contra você. Volta lá atrás, se arrependa e volta, que ainda é tempo. Amém? Deus abençoe sua vida. Eu queria fazer uma breve oração com você, depois nós estaremos encerrando esta mensagem com as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos e te adoramos nesta tarde. Obrigado, Senhor. Obrigado por estas vidas que estão do outro lado desta tela, que estão ouvindo esta mensagem, que esta mensagem possa encontrar guarida no coração de cada uma delas. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, cada um dos teus servos, filhos, amados, que fazem parte das congregações, que fazem parte dos ministérios, Senhor, que cada um deles que estão distantes da tua presença, que possa estar retornando à casa do Pai. E aqueles, Senhor, que tem no coração talvez o desejo de sair por qualquer coisa que os tenha desagradado, tira isso do coração de cada um deles. Ó Espírito Santo, toca no coração destas pessoas para que elas possam se manter firmes ali, porque é o lugar onde o Senhor os colocou. Que a tua graça, Senhor, e o teu poder possam alcançar o coração daqueles que estão enfraquecidos, daqueles que estão talvez tristes com algo que possam ter vivido nos últimos tempos. Que a tua paz e o teu poder se derrame sobre cada um de nós. Que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece, deixe o seu like. Também inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.